Oi, gente querida, estamos juntos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Márcia Abêndola, estamos fazendo a leitura do Tuas Preces, Desafios do Cotidiano, narrados pelo Espírito Irmã Sheila. O que a Irmã Sheila tem a nos falar hoje? Capítulo 5, Lágrimas. Muitas vezes as lágrimas nos visitam copiosamente, deixando-nos abatidos diante da sensação interior de menos-valia. São fatos que nos acometem intempestivamente no dia a dia. São recordações doridas que nos assaltam a alma, apertando-nos o coração. Visitados que somos pelas lembranças dos companheiros queridos que partiram, mesmo que naturalmente apartando-se de nosso convívio, deixando um rastro de sofrida dor interior a nos ferir o âmago de nossos sentimentos. Nesses momentos, procuramos um mínimo erro que justifique os acontecimentos e as decisões tomadas. Muitas vezes, não encontramos as causas e os motivos são injustificáveis. Inconformados, revoltamo-nos com o rumo tomado e recalcitramos contra os encaminhamentos das coisas e da própria vida. Outras vezes são as despedidas abruptas. Pessoas muito queridas aos nossos corações que, exaurindo seus compromissos reencarnatórios, são chamadas imediatamente ao retorno necessário e inadiável. Deixam assim os nossos sentimentos fragilizados, nas aflições vividas no luto das despedidas atrozes, legando-nos um imenso vazio, uma estranha sensação de perda, qual a dor de um fino punhal a encravar-se frio, profundo e inclemente em nossos corações. Procuramos mil desculpas, buscando justificar a partida e nos seguramos nos motivos que teríamos para optar pela continuidade da experiência terrena em conjunto. Mantemo-nos, então, inconformados pelos cálices amargos sorvidos no altar da existência humana. Vivemos também os momentos das doenças pertinazes que se abatem inclementes sobre nós, ou que caem desapiedadamente sobre nossos entes queridos, minando-lhes as forças, levando-nos ao desânimo e a um completo desfalecimento de nossas energias. Procuramos envidar todos os recursos e alternativas disponíveis ao nosso alcance, realizamos um hercúleo esforço no sentido da cura, no afã de que a vida possa sair-se vitoriosa sobre a própria vida. Muitas vezes são os filhos do coração que caem vigilantes sob o açoite das experiências negativas, ofertando-nos terríveis aflições, enquanto outros se despedem de nós prazerosamente, levados pelos laços gloriosos do matrimônio. Alguns se vão pelas responsabilidades estudantis e outros pelos imperiosos deveres do trabalho. Assim, inconformamo-nos ao vermos nossos rebentos queridos sendo tragados paulatinamente do nosso convívio, restando-nos tão somente as lembranças dos dias radiantes que ora viraram saudades pungentes, daqueles sóis tão luzentes que ainda brilhavam diretamente em nossas vidas. Quantas vezes convivemos com uma longa rotina de escassos recursos pecuniários a solaparem os nossos sonhos mais primários e imediatos,
inibindo-nos a alegria da jornada, matando-nos os sonhos e as ilusões. Situações que nos tolhem do necessário para a própria sobrevivência, debilitando-nos a interioridade e comprometendo em nós o equilíbrio das emoções. Convivemos assim com os desastres que de formas variadas multiplicam-se, trazendo sempre infindáveis sofrimentos, um turbilhão de perdas diversificadas que avançam de forma incontrolável, causando prejuízos emocionais de larga monta. Não bastasse, vivemos incontáveis dias de dores que nos têm visitado sem marcar hora ou local, trazendo consigo os terríveis sofrimentos que nos arrastam ao desespero, fazendo-nos sentir criaturas impotentes diante do torvelinho dos acontecimentos menos felizes. Vivemos um estado de inconformação diária a amildar os nossos corações e a maltratar severamente as nossas almas. Sentimos-nos diante da iminência das derrotas avassaladoras a arrastar sobre nós um estado de pânico incontrolável, como se estivéssemos num franco estado de decomposição psíquica. É exatamente nessas horas que os prantos convulsos fazem despejar por nossos olhos as lágrimas doridas, como terapia emergencial do organismo para a devida reconstituição do equilíbrio necessário. Vertidas, solitárias, sem um ombro amigo ou mesmo uma palavra de consolo, emergem do fundo do coração macerado e surgem em nossos olhos como caudalosa nascente a irrigar-nos a alma, mesmo que diante da severa seca da indiferença. Chora, alma querida. Permite que o pranto amadureça-te o peito e deixa que as lágrimas possam cuidar da tua asepsia. Contudo, mantém-te firme e atenta na condução do carreiro pessoal. Não te esmoreças e nem te permitas ao pessimismo. Muito menos autoriza que os teus lábios profiram palavras de injúrias ou de desalinho aos sagrados desígnios divinos. São as dores das tuas necessidades espirituais. Por isso, chora, alma querida, dá liberdade às tuas lágrimas, persevera fiel em tua fé e aproveita destes momentos para iniciar em ti um regime de urgência nas tarefas redentoras de tua renovação moral. Deposita ainda hoje as tuas lágrimas aos pés do Mestre Jesus, fazendo-o com grandeza e humildade. Não reprimas o pranto e permite-lhe irrigar-te a alma. Um capítulo muito profundo que Jesus falava que haveria muito pranto e ranger de dente. A gente vive numa condição ainda de muitas experiências que nos entristecem. E ela fala de uma forma muito poética, né, metafórica, sobre a nossa tristeza, as nossas lágrimas. E ela coloca várias situações. Situações em que um filho morre, em que estamos doentes, temos que nos despedir das pessoas amadas, situações em que não temos dinheiro, passamos por necessidades, né, materiais, fome, frio, a mendicância. Quando nós
temos familiares, filhos envolvidos em vícios, né? Quando os filhos vão embora de casa, não pela morte, mas porque se casam, então vão ter a própria família, aí a gente fica com a saudade, chora, mas não é algo que possa ser tão ruim. Não, os filhos que vão trabalhar e também saem de casa ou vão estudar, então ela coloca essas situações, né, dos filhos que saem do lar para viverem a sua própria vida. E pai e mãe ficam vivendo de forma, né, mais solitária, embora para alguns é uma alegria, sente saudade, mas estão vivendo a própria vida. Então, o que geralmente as lágrimas nos surgem é diante de desafios com os quais a gente se sente frustrados, impotentes, e ela coloca isso, em situações em que a gente passa por um sofrimento e é preciso trabalhar a aceitação. É muito claro isso, que quando a gente não aceita a situação do presente, e a gente também já falou isso num outro vídeo, no capítulo anterior ela fala do hoje, né, o capítulo 4. Então, quando a gente não está vivendo o momento de hoje, o presente, é porque a gente ficou preso ao passado, a uma experiência do passado, querendo que aquela situação do passado se mantenha. Então existe uma resistência a um futuro, tem medo do futuro, do que possa acontecer e que gostaria de continuar vivendo algo que estava no passado. Então não consegue avançar. Essa não aceitação gera muito sofrimento. Sim, é sofrimento, porque não aceito viver o que eu estou vivendo agora. Ou eu quero estar na frente, ou eu quero voltar para o passado. Arrependido do que aconteceu, ou simplesmente para estar com aquelas pessoas, né, com quem não se convive mais. Quando a gente não aceita, existe essa resistência, existe sofrimento. E quando existe sofrimento, existem as lágrimas. E aí o convite para que a gente chore. Chore sim, verta as suas lágrimas, deixe elas. É um movimento de descarga dessa energia, é uma catarse que a gente chama, né, dentro da área da psicologia. Essa liberação ela é importante, embora ela não seja suficiente, tá? Chorar é importante, a gente não deve reprimir, porque pode piorar ainda mais a nossa dor, o nosso desconforto. Não chora, se libera disso. E é mais importante nesse movimento, aí sim, dessa liberação, da energia, da catarse, é a gente também se liberar dessa experiência, a gente se libertar, perdoar, a gente aceitar. Então, fazendo isso, a gente chora dizendo, tá doendo sim, tô com saudade sim, mas eu aceito, é a vontade de Deus, que as coisas estejam acontecendo como estão. Então, aproveita que ela fala, seja fiel na tua fé. Então não é só chorar, entende? É chorar, mas perseverar na sua fé. Aquilo que vai te fortalecer, aquilo que vai te mostrar que você está num caminho de renovação. Aqueles que partiram também estão nas suas jornadas, e a jornada evolutiva ela é individual. Então cada um está na sua jornada. Então se a gente aceita e compreende, ainda com saudade, com dor, a gente libera, chora, sem raiva,
sem resistência, sem briga, né? A resistência é uma briga interna, né? De que não podia ser assim. Então, sem maldizer as condições, sem maldizer o próprio Deus, né? Como Deus fez isso comigo, Ele está me castigando. Isso é uma distorção, é um erro nosso entender que as coisas acontecem na nossa vida para nos punir, para nos castigar. Elas ocorrem para uma renovação moral. E aí ela fala, deposita, ainda hoje, agora, as tuas lágrimas aos pés do Mestre Jesus. Dá para Ele, né? Se entrega em fé, em amor, em esperança para Jesus, aos pés dele, porque quando a gente está chorando, existe naturalmente uma necessidade da gente abaixar, se inclinar, porque é essa energia que se pede, né? De humildade, de introspecção. Quando a gente está triste, quando a gente chora, é o momento de olhar para dentro, introspectar, né? Voltar-se para dentro, porque é a alma que precisa de cuidado. Então, volta para dentro, se recolhe, sente, libera e se incline gentilmente, amorosamente. Ainda que você sinta um certo desespero e que faça as suas súplicas de joelho, vá desenvolvendo na sua fé, né, esse amparo, essa certeza de que existe sempre um sentido e você está sempre amparado, nós todos estamos sempre amparados, sempre amados. E as experiências da nossa vida fazem parte de uma jornada de evolução. Se está doendo, é um chamado para o cuidado. Precisamos cuidar. E nada melhor do que entregar a Jesus, o grande médico das almas, para que Ele possa nos auxiliar. Eu desejo a todos um excelente dia e a gente se vê no próximo encontro.